Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse conjunto de aulas nós vamos ver como estender a noção de seno, cosseno para qualquer arco do universo. Ou seja, até agora o que você conhece é isso aqui. Você sabe calcular seno e cosseno de um ângulo num triângulo retângulo, não é? Então como fazer para estender essa ideia para um ângulo maior que 90 graus? Então como é que você faria para achar o seno de 150 ou o cosseno de 215 graus, né? Ou você poder achar o seno de 1000 graus, né? Então como é que você estende a noção de seno e cosseno para qualquer arco que você consiga trabalhar, tá? Primeira coisa interessante é o seguinte, ó. Você reparou que todas as vezes que você tiver um triângulo retângulo e a hipotenusa dele for 1, esse cateto que aparece aqui vai ser o próprio seno do ângulo alfa. Sabe por quê? Lembra que o seno não é uma divisão? Cateto oposto pela hipotenusa. Se eu pegar qualquer número e dividir por 1, vai dar ele mesmo, né? Então, na verdade, esse pedaço passa a ser o próprio seno. Porque você vai dividir seno por 1 e vai dar o seno, né? Beleza? E a mesma forma você consegue pensar aqui. Toda vez que a hipotenusa é 1, esse cateto aqui de baixo vai ser o próprio cosseno do ângulo. Porque se você pegar o cosseno e dividir por 1, vai dar a definição de cosseno. Né? Isso é importante porque esse triangulinho ele vai ser essencial para todas as aulas de trigonometria. É um triângulo retângulo que a hipotenusa é 1. Tá bom? Bom, e agora, o que a gente consegue fazer com ele? A nossa ideia é tentar organizar esse triângulo, ou seja, o primeiro passo é colocar ele nos eixos. Vamos fazer então ó, um eixo aqui na horizontal e um eixo aqui na vertical. A ideia é encaixar certinho. É que esse desenho ele ficou mais ou menos. Sorte a nossa que eu já tinha deixado meio pronto esse desenho aqui. Quer ver? Pronto, ó. Era essa a figura que eu queria mostrar para vocês, ó. Aqui é o triângulo retângulo, né? A gente já viu agora que se ali é 1, esse pedaço é o próprio seno e aqui embaixo é o próprio cosseno do alfa, né? Então você consegue colocar o triângulo retângulo dentro de dois eixos, da horizontal e da vertical. E não só isso, você consegue agora também aproveitar essa figura e construir uma circunferência que o raio dela seja exatamente essa hipotenusa. Quer ver? Ficaria uma figura mais ou menos assim. Vamos desenhar uma circunferência. Ó. Então é uma circunferência que o raio dela seria exatamente a hipotenusa. Ok? É claro que você já está até dando risada aí, né? Fala, nossa, essa circunferência parece um ovo com cãibra, né? Então, para não passar vergonha até o final da aula, tem uma imagem aqui bastante interessante. Bem melhor essa, hein? Fala sério. Tá? Então, o que eu quero te mostrar é o seguinte, ó. Quando você pega um triângulo retângulo, se a hipotenusa dele for 1, a partir dessa figura, esse pedaço é o próprio seno do ângulo e esse pedaço é o próprio cosseno do ângulo. Então, essa circunferência, que é uma circunferência com centro na origem e o raio é 1, é chamada circunferência trigonométrica. O importante é perguntar o seguinte, por que trigonométrica? Né? Bom, quando você me disse que esse pedaço aqui é o próprio seno do ângulo alfa, reparou que esse pedaço não tem o mesmo tamanho que esse pedaço que aparece aqui, né? Na verdade, esse pedaço é a vertical, né? E também quando você me disse que esse pedacinho aqui era o próprio cosseno do ângulo, você está me dizendo que essa setinha na horizontal é o próprio cosseno. Então, a partir de agora, você está associando seno e cosseno com duas direções. Toda vez que você está pensando em seno, você está pensando na direção vertical. Então, esse eixo da vertical, ele pode ser apelidado de eixo dos senos. E esse eixo da horizontal vai ser chamado de eixo dos cossenos. Tá? Então, seno e cosseno passam a ser duas direções. O seno é a vertical e o cosseno é a horizontal. Tá? Todos os nossos arquinhos vão ser pontos da bolinha, pontos da circunferência. Então, a origem de todos eles, né, o nosso zero, vai ser nesse ponto A. Então, aqui vai ter o nosso 0 graus, ou 0 radianos, né, também está aqui. E conforme você vai girando nesse sentido, o seu ângulo vai aumentando. Então, você vai ter um ângulo de 30 graus, você vai ter um ponto de 40, 50, 60, 70 graus, 80, você vai indo. Por exemplo, se você chega aqui, você gira 90 graus, né? Estou no zero, girei 90.
e continua. Pode girar 100 graus, 110, 120, 150 e vai continuando girando. Até aqui, por exemplo, ó, você já ia girar 180 graus, não é? Você pode girar mais, ó, 200 graus, 210, 220, né? Você vai indo. Se você gira até aqui, você gira 270 graus. E se, é claro, continua girando, girando até dar uma volta completa, você acaba dando uma volta completa e girando 360 graus. Tá? Então, só para você conhecer que essa circunferência, chamada circunferência trigonométrica, é onde vai sair toda a ideia de seno e cosseno. Porque a partir de agora, seno e cosseno você pode interpretar como direções. O seno como a vertical e o cosseno como a horizontal. Ok? Bom, então a primeira coisa a se fazer agora é o seguinte. Como é que a gente faz em cima dessa figura para tentar achar o seno e o cosseno de um ângulo maior que 90 graus? Então a ideia vai ser a seguinte, quer ver? Reparou que nessa figura tem o nosso triângulo original, lembra? O triângulo retângulo de hipotenusa 1. Você já sabe que aqui é o próprio seno, vou abreviar pela letra S, tá? E aqui é o cosseno, ou seja, o eixo dos senos é o eixo da vertical e aqui é o eixo dos cossenos, o da horizontal. Né? Mas você percebe que você consegue colocar esse triângulo igualzinho nas outras partes da circunferência? Bom, cada parte dessa circunferência tem um nome, é chamada de quadrante, porque é um quarto de um total. Então aqui vai ser o primeiro quadrante, aqui vai ser o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante. Tudo bem? Então uma coisa interessante é o seguinte, se esses quatro triângulos são iguaizinhos, quer dizer que nesses 4 pontos da bolinha que vão aparecer aqui, esses 4 pontos, eles vão ter todos o mesmo seno e o mesmo cosseno. Talvez o sinal mude, por uma questão de orientação de eixo, positivo e negativo, mas o número vai ser o mesmo. Então esses 4 pontinhos que aparecem aqui para a gente são chamados de arcos correspondentes, ou arcos simétricos. Então o que são arcos correspondentes? São arcos que têm o mesmo seno e têm o mesmo cosseno, ok? O número é o mesmo. Talvez mude o sinal, mas o númerozinho da conta é o mesmo, porque você constrói o mesmo triângulo, cada um no quadrante. Né? Muitas vezes a gente nem representa muito esses triângulos, né? A gente acaba representando, mas só as extremidades. Então, muitas vezes você vê só essas 4 pontas do retângulo. Né? Então, é importante o seguinte, como é que você faria para achar os correspondentes de um arco qualquer? Então, vou chamar de arco alfa. Como é que você faria para achar o correspondente do alfa no segundo quadrante? Sabia que a conta que você faz é sempre essa, 180 menos o alfa. Esse é o correspondente no segundo quadrante. Por exemplo, se o alfa for 30 graus, aqui vai ser 180 menos 30, né? Quer dizer, vai ser 150. Então, 30 e 150 são correspondentes. Quer dizer que eles têm o mesmo seno e têm o mesmo cosseno. Talvez mude o sinal, mas o número é o mesmo. Bom, no terceiro quadrante, a ideia vai ser essa aqui. É 180 mais alfa. É o correspondente no terceiro quadrante. E no quarto quadrante, o correspondente é 360 menos alfa. Essa é a continha que você faz. Então, ó, por exemplo, imagina que o alfa seja 10 graus, tá? Se aqui é 10 graus, se você fizer essa continha, aqui vai dar 170 graus, ok? Se você fizer essa continha, né, com alfa igual a 10, aqui vai dar 190 graus, né? Se você fizer essa continha com alfa igual a 10, aqui vai dar 350 graus. Então quer dizer que esses 4 ângulos são correspondentes. Ou seja, eles têm o mesmo seno e o mesmo cosseno. Então 10 graus, 170, 190 e 350 são correspondentes, por eles terem o mesmo seno e o mesmo cosseno. Talvez o sinal mude, o que importa é que o número seja o mesmo, ok? E é claro que tudo que você pensou em graus, você pode pensar equivalente para radiano. A ideia é a mesma. Lembrando só o seguinte, se o seu alfa estiver em radianos, 180 graus corresponde a π radianos. Então a conta fica π menos alfa, π mais alfa, e o 360 graus que corresponde a 2π radianos. Tá bom? A conta é a mesma, só muda de 180 para π. Tá joia? Isso é essencial para essa matéria. Você dá uma treinada bastante nisso aí. Olha só a quantidade de questões que você vai ter só para você treinar bastante essa ideia da simetria. Dá uma olhada.